Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no canal e vamos nessa oportunidade trazer para vocês os impactos das amortizações de um financiamento imobiliário, ou seja, quanto você economiza em tempo e em recursos fazendo o adiantamento de valores a ser pago ao longo do seu financiamento, amortizando o valor do 13º, do próprio fundo de garantia, um valor extra que entrou para você e você aplica lá na amortização, então, nas suas parcelas, no saldo devedor. Você vai ver então como é possível o financiamento de 30 anos se reduzir para 15, 10, até 5, 6 anos aí, conforme o caso. Então assista até o final, nós vamos apresentar toda a metodologia de cálculo e você vai ver então os impactos que esse tipo de operações podem gerar no seu financiamento e também no seu planejamento financeiro ao longo do tempo. Sou José Marta Pieta do canal Monetários e já aproveita aí para solicitar o seu like e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para ter acesso a todos os nossos materiais. Bora lá então? Vamos supor o nosso exemplo a aquisição do imóvel no valor de 350 mil, sendo dado de entrada 20% em 30 anos, ou seja, 360 meses, a uma taxa de 0,68% ao mês, que daria ao ano uma taxa efetiva de 8,47%. Somando a isso, nós temos aqui os valores dos seguros e também das taxas administrativas, e outras despesas oriundas aí do contrato, que é a taxa de OF, e também de outras despesas com a avaliação do imóvel, gerando então uma taxa efetiva de 0,84,74%, dando uma taxa efetiva total de 10,65,57%. Não vou entrar em detalhes do cálculo das taxas efetivas, nós temos um vídeo no canal que já tratamos sobre esse assunto. Isso vai me dar então, no sistema SAC, que é o sistema de amortização constante, a seguinte condição. O valor total de aquisição do imóvel ficou em 357.665, uma vez que ele soma aqui os encargos iniciais de financiamento. 20% então daria 71.533 e o valor financiado total, então, deu 286.132. No financiamento imobiliário, existem praticamente dois tipos de financiamento, o SAC e o Price. O SAC seria o sistema de amortização constante, ou seja, o valor da amortização vai ser sempre igual durante todo o período, no nosso caso aqui, de R$ 794,81. E também as prestações são decrescentes. Nós também temos outro vídeo no canal, onde apresentamos as principais características do sistema SAC e do sistema Price e um breve comparativo entre os dois sistemas. Vou deixar o link do vídeo no final dessa apresentação para que você possa então acompanhar e verificar então as principais diferenças. No nosso caso aqui, nós vamos fazer a simulação da amortização pelo sistema SAC. No geral, então, a tabela vai apresentar a seguinte característica. Eu tenho aqui então o valor da parcela, o valor da prestação, como a gente falou, no SAC ela é decrescente, a amortização ela é constante, ou seja, o mesmo valor do início ao fim, o valor dos juros cobrados, os valores de seguros, que podem variar de uma financiadora para outra, e também o valor da taxa administrativa, que pode ser correspondente aí ao financiamento. Somando todos esses valores, nós temos o custo de financiamento de R$ 732.515,47, somando o valor da entrada, o imóvel ficou em R$ 804.048,47. Temos aqui nesse quadro um resumo, então, daquela tabela apresentada. O valor do imóvel financiado de 350 mil, o valor do financiamento de 286,132, lembrando aqui que é 80% do valor mais os encargos iniciais, o prazo de 360 meses, ou seja, 30 anos, a taxa total efetiva cobrada de 10,65,57%, a taxa nominal mensal é de 0,84,74%, o valor da primeira parcela deu R$ 3.227,47 e a última parcela R$ 842,06. O valor da amortização, então, seria o valor total financiado de 286.132, os valores de juros totais, que somou 351.198,42. Temos aqui o seguro por morte e invalidez permanente, nesse caso, de 80.569, e o seguro do imóvel de 5.616. E a taxa administrativa somou 9.000. Totalizando então aqui o valor de financiamento, que somado ao valor da entrada, tem um custo total de R$ 804.048,47, que é o valor encontrado aqui na nossa planilha. Efetuado então os cálculos do nosso financiamento, vamos ver agora então a possibilidade de amortizações extras, ou seja, colocar valores aí que podem ser oriundos de fundo de garantia, de um 13º, de algum valor que você possa ter recebido aí de forma extraordinária, que pode então buscar aí de alguma forma a redução dos juros e também do tempo aí de contrato. Então nessa situação vai se amortizando aí as parcelas normais, mês a mês, e lá no 25º mês, ou seja, depois de 2 anos, digamos que consiga se dar aqui um aporte de R$ 25 mil de amortização extra. Então, ao reduzir-se aqui o saldo devedor, já se reduz aquele financiamento de 360 meses para 328 meses, ou seja, 2,67 anos a menos. Então, restaria para pagar 27 anos e alguns meses. Parece pouco,
Mas ao compararmos com a condição anterior, teríamos a seguinte situação. Reduziria-se o prazo de pagamento em 32 meses, o pagamento de juros reduziria R$ 54 mil, o seguro cerca de 13 mil e a taxa administrativa R$ 800. Daria então um ganho total aqui de R$ 68 mil a menos no custo do imóvel. Então vejo que uma simples amortização pode trazer grandes resultados aí financeiros. Geralmente são aplicados nos financiamentos imobiliários um limite aí de comprometimento salarial do contratante, em média aí 30% da remuneração. Então, no caso, por uma prestação na faixa de R$ 3 mil, o salário exigido seria na faixa então dos R$ 10.758. E se essa renda é proveniente de salários, e esse salário está atrelado aí ao recolhimento de 8% ao mês de FGTS, representamos aqui a evolução ao longo do tempo desses recolhimentos feitos sobre a folha do empregado. Digamos que esse contratante utilizou recursos do FGTS para dar entrada ali no seu imóvel. Ele pode, a cada 2 anos, utilizar o seu FGTS para amortizar o valor do seu financiamento. Então, digamos que a cada 2 anos é utilizado 80% do saldo do FGTS para a amortização então, do financiamento. No caso aqui, daria R$ 16.855 nos primeiros 24 meses, depois mais R$ 21.600 no 48º mês e assim por diante. Que nos intervalos de utilização do FGTS, a pessoa se organiza e faz a amortização de um salário, ou seja, do seu 13º a cada ano. Então, teríamos a seguinte situação. Nos primeiros 12 meses, ele amortiza um valor de 13º. No 24º mês, ele amortiza com o valor do FGTS. No 36º mês, ele amortiza com o valor do 13º. No 48º, novamente, com o saldo do FGTS e assim por diante. Lembrando que aqui o salário também é corrigido em média 4% ao ano. Então existe essa possibilidade de fazer essa condição. Lembrando que a utilização do FGTS deve ser bem planejada em função até da estabilidade de emprego que a pessoa se encontra. Que ao utilizar o FGTS para amortização do financiamento, se caso houver algum desligamento da empresa, ela não terá esse recurso disponível lá para o saque. Então tem que ser bem planejado aí, de acordo com a estabilidade de emprego de cada um. Mas digamos que no nosso exemplo, se faz então essa condição. Um ano se amortiza parte do financiamento com o 13º, no outro ano se amortiza aí com 80% do saldo do FGTS. Nessa condição, aquele financiamento de 30 anos seria reduzido em 20 anos, ou seja, seria quitado em apenas 10 anos. E a economia financeira total seria na faixa aí dos R$ 280 mil. Então é importante, dentro de cada condição, se programar, se organizar e fazer aí, de alguma forma, uma amortização extra dentro do seu financiamento, para que você possa reduzir o seu custo e também quitar o mais breve possível aquela condição. Digamos que a pessoa consiga dar ali, além da prestação, que aqui no 13º mês está em R$ 13 mil, ela consiga dar mais R$ 1.000 aí de valor extra por mês. Então, com essa condição, já reduziu ali em 22 anos o seu financiamento. E vai ter uma economia financeira na faixa dos R$ 316 mil. Nós vimos ali a condição da aquisição de imóvel na faixa aí de 350 mil. Vamos pegar um valor mais acessível aí na faixa de 130 mil. Vou botar aqui em 240 meses. Vou botar a taxa aqui de 0,40%, que é o valor aproximado aí dos planos habitacionais do governo. Eu teria agora uma nova distribuição aqui do meu financiamento, chegando nesses totais, que em resumo seria a nossa tabela. O valor total do imóvel seria R$ 214.741,03. Que agora eu vou fazer então aquela utilização do FGTS. Eu precisaria aqui de um salário médio de R$ 3.597, fazer as amortizações do 13º também do FGTS intercalados. Então, aquele financiamento que era em 240 meses, ou seja, em 20 anos, reduziu em quase 11 anos o tempo e gerou uma economia de R$ 40.480 aí no financiamento. Então, pessoal, vimos aí um bom planejamento, uma organização, uma disciplina financeira pode gerar aí ganhos substanciais na área financeira e também, em determinados momentos, no período de um contrato, de um financiamento de um veículo, de um imóvel, que seja de médio a longo prazo. Então, aquele financiamento de 30, de 20 anos, que parece ser infindável, você pode trazer aí, através de uma amortização extra, um ganho significativo de tempo e também financeiro dentro do processo. Então, fica aí a dica, fica aí o modelo de cálculo. E se você gostou do assunto, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para ter acesso aí a todos os nossos materiais. Obrigado pela atenção de todos. Até uma próxima oportunidade.